aí pessoal, YouTube, Foco Zuckerberg na área, e nesse vídeo eu vou apresentar minha análise sobre o filme Divertidamente, que no caso é da Pixar, que estreou faz pouco tempo, então, em 2015, né? Então vamos começar com essa análise. Agora já é hora daquele palavrão? Então, a Pixar sempre se demonstrou ser uma empresa muito criativa em relação à história, personagens e tudo mais. E Divertidamente simplesmente mostrou, eu acho que a maior capacidade até agora de envolvimento de personagem na trama e assim, o papel, né, o significado, a essência dos personagens. Porque os personagens anteriores criados pela Pixar, como por exemplo Monstros S.A., Vida de Inseto, Os Incríveis, todos esses personagens englobavam apenas personagens terrestres antropomórficos, certo? Eles eram apenas criaturas ou seres humanos que andavam na Terra, feito gente e tudo mais. A coisa mais, como posso dizer, superficial. Só que Divertidamente foca também em personagens antropomórficos, mas só que eles estão mais relacionados com a questão psicológica, porque eles são sentimentos barra emoções, né? Eles ficam na cabeça de uma garota e nós acompanhamos a evolução dessa garota por base das ações desses personagens. Então, uma coisa envolve a outra, né? Ao invés dos personagens agirem individualmente, né, criando suas próprias tramas, as ações desses personagens, dessas emoções, sentimentos, acabam resultando como consequência a evolução de um outro personagem de uma forma muito direta. Né? Não é apenas Monstros S.A., o gatinho com a Boo e tudo mais. Não, é simplesmente as emoções criando a aventura dessa personagem. Então é uma coisa realmente original, eu acho que foi o filme mais original criado pela Pixar até agora em relação a personagens principais. Então já começa por aí o ponto positivo grandioso desse filme. Pelo filme envolver a relação de sentimentos com a personagem principal, que no caso é a Riley, né? Nós temos o primeiro contato da vida dela, né? O nascimento dela, nós acompanhamos o crescimento e o desenvolvimento dela, tanto físico quanto mental, no passar dos anos. E os vários acontecimentos diários dela, nós acabamos nos identificando com ela, principalmente no exato momento em que ela se expõe na escola, que o medo já prepara, no caso, uma sensação de medo para ela, ou até mesmo quando a felicidade e a tristeza acabam saindo da base de controle lá e ela acaba ficando sem sentimentos, começa a chorar, começa a bugar, sabe? Então, esses momentos que ela passa, principalmente esse momento da escola, eu acho que isso são momentos que ajudam o público a se identificar com a personagem principal. Deu pra ver que ela ficou traumatizada devido à exposição e à perda também da felicidade e tristeza, e a gente pode englobar isso também com outros vários momentos. Principalmente a questão quando ela começa a ficar revoltada com os pais, decide fugir de casa, sei lá, várias pessoas já devem ter pensado ter feito isso, não sei ao certo, bom, eu nunca fiz isso, mas eu já passei por vários momentos, metaforicamente falando, né, mais ou menos comparável com o que a personagem principal já passou no filme. E eu acho que várias pessoas também vão se identificar com ela, e é esse contato de público com o personagem do filme que ajuda numa maior ligação de sentimentos e tudo mais. Então o filme é bonito, assim, dá pra a gente usar a empatia facilmente para identificar o que ela está sentindo, tem até mesmo as emoções dizendo o que eles estão fazendo. Então, cara, ajuda muito a gente poder entender, a sentir também o filme. Um outro ponto positivo é a diversidade dos personagens. Nós temos vários personagens, vários sentimentos, né? Felicidade, tristeza, medo, nojo, raiva. Também temos a própria personagem principal, a Riley. Temos os sentimentos dos outros personagens, como o pai da Riley, a mãe da Riley, a professora também, o cachorro, o gato, enfim. Isso acontece só depois do final do filme, mas o que importa é que temos vários personagens para nos identificarmos, para rirmos, para chorarmos, pra gente rir, chorar, tudo mais, pra sentir várias coisas ao mesmo tempo. Então, realmente esse filme que se trata de emoções, mexe com várias emoções no público, né? Porque o público vê o filme, se identifica, se deixa levar e acaba sendo afetado facilmente por vários momentos. E pela questão do filme também englobar momentos, tanto de felicidade, tristeza, questões familiares, exposição de público, sei lá, criação de laços de amizade, eu acho que ainda também tem a mudança, né, que ela acaba se mudando de uma cidade para outra,
eu acho que são esses momentos que ajudam a pessoa a se auto-entender, né? O auto-entendimento por parte do público. Eu acho que algumas pessoas acabam não tendo o autoconhecimento, né, de si mesmo, né, o autoconhecimento, e eu acho que após ver esse filme, eu acho que as pessoas acabam tendo uma maior noção do que fazer para se entender, porque eles acabam encontrando um personagem que está passando por pelo menos algum momento semelhante e acaba percebendo, poxa, essa personagem é meio parecida comigo. O que ela está sentindo, talvez eu possa estar sentindo também. Então, esse autoentendimento pode ajudar também no próprio desenvolvimento do público nas suas próprias vidas reais. Então, cara, como eu disse anteriormente, contato público-filme. Mesmo a gente explorando vários locais da mente da Riley, a gente acaba percebendo uma coisa. Bom, eu percebi isso, né, que em relação à tristeza. Ela, primeiramente, ela teve aquela mania de querer tocar nas esferas de memória. Isso acabou, sabe, me levando a uma dúvida. Por que ela está fazendo isso? Por que essa necessidade de tocar em bolas amarelas, sabe? Não sabemos exatamente qual é a natureza dos sentimentos, porque, pelo que entendemos, eles estão na mente da Riley e o trabalho deles é fazer ela viver, né? Tentando organizar melhor as coisas e tudo mais. E do nada a tristeza começa a estragar a situação, ela começa a meter a mão nas bolas e tudo mais, então ela começou a estragar completamente a situação e ela começa a ser sugada junto com a felicidade para, no caso, para o local das memórias de longo prazo. Só que a questão é, por que a tristeza age daquela maneira? Né? Não é uma questão de agir feito a tristeza, né? Ser triste, mas por que ela sentiu essa necessidade? Né? Isso é uma dúvida que ficou no ar. Né? Mas durante o filme a gente percebeu que a tristeza tem o seu valor, tem o seu papel na construção social da pessoa, que no caso, quando a pessoa se adere ao sentimento de tristeza, as outras pessoas, por base da empatia, vão lá ajudar e acaba socializando, transformando a tristeza na felicidade, passando por esse processo de transformação de sentimentos, mas no final das contas passou de felicidade para tristeza e tristeza para felicidade. Então, de qualquer maneira, se não existisse a tristeza, ia manter a felicidade. Então, gera essa dúvida, cara. Por que a tristeza tá lá? Eu sei que esse filme da Pixar reflete a sociedade atual, né? O que a gente sente e tudo mais, então faz a gente pensar, cara, se vivêssemos em uma sociedade onde não estivéssemos acostumados ao uso da tristeza, ou pelo menos ao uso da inibição desse sentimento, eu acho que nós viveríamos uma sociedade muito melhor. Eu acho que podemos comparar isso com a crença cristã, né? Porque eles acreditam em paraíso, lá todo mundo é feliz, tudo mais, todo mundo vai estar em paz, não vai ter tristeza, e eu acho que poderia também ter isso na vida real, sabe, no plano terrestre. Eu acho que se nós vivêssemos sem a tristeza, tudo seria bem melhor, porque no filme a tristeza pode até trazer felicidade, mas ela só vai trazer a felicidade porque a tristeza baniu a felicidade anteriormente. Então a tristeza parece ser um personagem descartável na procura da felicidade da própria personagem. Pela questão da Riley ter vários sentimentos, várias emoções na cabeça dela, a gente percebe que essas emoções começam a agir, começam a sentir alguma coisa no processo do filme. Deu pra perceber, cara, que a felicidade começa a chorar próximo do final do filme, sentindo assim a tristeza. Nós percebemos que a tristeza também sorri às vezes, percebendo a felicidade. O nojinho, o nojo sente raiva, e por aí vai, cara. Tem uma troca de sentimentos, tem uma troca de emoções nas próprias emoções. Então, se a Riley tem emoções que são controladas pelas próprias emoções, quem controla as emoções das próprias emoções? Eu sei que ficou meio complicado essa pergunta, mas poxa, temos os sentimentos, as emoções entre aspas, né? Mas quem controla as emoções das emoções? Então, cara, fica essa dúvida no ar, né? Será que é a própria natureza dele? Só que, porra, se for assim, a felicidade nunca teria que se sentir triste. E isso acontece no final do filme. Então fica uma coisa meio complicada de tentar entender. Eu sei que isso é um filme tecnicamente para criança, né? Para um público mais jovem, mas é uma coisa interessante a se pensar, não é? Mesmo a gente percebendo o processo de transformação social da personagem principal na sociedade e tudo mais,
fica uma coisa meio enjoativa em relação ao local onde os sentimentos estão, que no caso é o mundo das memórias de longo prazo da Riley, né? Porque é simplesmente um local com várias bolinhas coloridas, com trens de memória e tudo mais, então fica uma coisa muito repetitiva. Eu sei que tem vários pontos interessantes, como a Terra da Imaginação, como os trens, o local abstrato, mas no geral é o mesmo lugar, então meio que enjoa um pouco ficar andando pra lá e pra cá no mesmo lugar. E a gente, bom, no meu caso, eu me interessei mais pela Riley do que os sentimentos dela. Eu queria ver o processo de transformação dela com mais detalhe, do que simplesmente os sentimentos fazerem alguma coisa e ela mudar, fazer alguma coisa e ela mudar e blá blá blá. Então assim, de um modo geral, cara, o filme foi bem inteligente, foi bastante original em relação aos últimos filmes da Pixar, principalmente por focar nos sentimentos, que foi uma coisa que nunca foi focada anteriormente. Tivemos a transformação social que deu para o público se identificar com a personagem de várias formas possíveis, até mesmo a um ponto que pode ajudar no autoentendimento. Também tivemos a passagem de emoções nas próprias emoções. No início do filme a personagem Riley era uma criancinha feliz e tudo mais, só que no final do filme ela passa por uma transformação extrema, se transformando numa menina rebelde, raivosa, só que depois voltou a ser feliz, né? Finalzinho feliz da Pixar. É um clichê, mas é Pixar, tem que ser assim. Né? Então assim, de um modo geral, lembrando também das dúvidas em relação à tristeza, de ser uma personagem descartável, e no uso da tristeza realmente no plano na sociedade. E quem controla as emoções das próprias emoções, a nota do filme vai ser 8,5. Apesar de todos esses pontos positivos, o filme também apresenta esses pontos negativos que eu mencionei anteriormente. Mas no final das contas o filme é muito bom mesmo e eu recomendo a todos vocês a verem. Então, essa foi minha análise a respeito do Divertidamente. E não esqueça de comentar, se você é muito por comente, compartilhe o vídeo, dê like, enfim, faça o que você tem que fazer, o que você quiser fazer. E não esqueça de se inscrever no meu canal e entrar na página FoxWalkerBR, que é uma página no Facebook que o link está aqui na descrição. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. FoxWalkerBR, partindo do próximo vídeo, valeu!